Olá, pessoal. Eu vou falar hoje sobre a necessidade de um líder Lean ser curioso. Curioso significa perguntar por quê e não ficar procurando culpados, mas procurar a causa raiz de um problema, que muitas vezes não é culpa de um operador, às vezes é o tal do sistema, ou às vezes é culpa, entre aspas, da própria administração. Eu sou Hiroaki Kokudai, tenho 52 anos de experiência, sendo 26 como consultor de ISO 9000, 5S, Kaizen, e nos últimos anos, nos últimos 13, 14, 15 anos, como consultor de Lean Manufacturing, que é muito gostoso e eu amo essa parte da qualidade e da produtividade. Eu já trabalhei 26 anos como supervisor ou gerente de várias autopeças aqui na região do ABC. Falando em não castigar um eventual culpado, deixe eu contar para vocês uma história que me foi contado pelo, eu vou dizer o nome porque ele me autorizou. Mário Cerati era o diretor, era o dono, o presidente da Mortadela Cerati. Ele foi ao Japão há anos atrás pelo AOTS. O que é a AOTS? É uma associação de estágios no Japão, uma entidade que é subvencionada pelo Ministério da Indústria e Comércio do Japão, a OTS. E ele foi numa excursão da OTS a uma grande fábrica de cerveja que eu não sei qual dessas três marcas era. Mas havia o japonês na recepção, na portaria, na sala de refeições, na sala de palestras, de um japonês sorridente. Não é esse japonês que está do lado que sou eu, tá? Mas aí os brasileiros que estavam lá, 15, 20 brasileiros, perguntaram por que esse japonês está sorrindo. Sabe o que falaram? Eu vou contar a história. Esse japonês, ele foi homenageado, ele estava sorridente porque ele ganhou um prêmio de reconhecimento. Por quê? Olha só o que ele fez. Ele, à noite, provavelmente, ele estava limpando um tanque de cerveja e estragou 100 mil litros de cerveja pronta para enlatar. Por quê? Porque ele errou a abertura da válvula. Em vez de jogar para a estação de tratamento de efluentes, para tirar aquela cerveja cheia de detergente, cheia de produto químico, ele abriu uma válvula errada que jogou toda essa parte suja de limpeza para uns 100 mil litros de cerveja pronto para enlatar. E ele fez um bruta de um erro, deu um bruta prejuízo para a empresa e ele confessou o erro. Ele errou de válvula. Eu fico estimando que provavelmente estava escuro, a válvula não estava identificado e ele errou. Ele estava cansado, mas ele não foi punido. Quando os brasileiros ouviram isso, eles ficaram uns 15 segundos parados pensando. No Brasil seria justa causa, né? Mas no Japão, que é uma outra cultura, ele não foi punido. Você sabe que a peãozada em qualquer lugar, principalmente no Brasil, quando ele comete um erro, ele esconde, porque ele tem medo de ser punido. Mas você não deve punir. Você tem que perguntar por que você errou. Ele pode ser que ele tenha dito, olha, das 5 lâmpadas fluorescentes que estavam no teto, 3 estavam queimadas, estava escuro e não tinha minha identificação dizendo válvula para efluentes, válvula para cerveja pronta. Olha só. Então, às vezes, não é culpa dele. Ele foi homenageado. Incrível, né? Que mudança de cultura. Falando em curiosidade, desde que eu tinha uns 13, 14 anos de idade, meu pai me deu um jogo de lentes que dava para ver a lua ou o olho de uma mosca. Chamava-se polióptico. Eu vou comprar isso porque no Mercado Livre ainda existem algumas exemplares desse jogo de lente fantástico, de plástico com um monte de lente. Aliás, eu trabalhei na empresa que fabricava isso. Eu trabalhei numa fábrica de carburadores em 1966, 67 até 69, que ficava na Avenida Indianópolis, em São Paulo, na capital de São Paulo, e eu trabalhava na divisão de autopeças, que era carburadores, uma peça obsoleta hoje em dia. Mas eu adorava isso porque eu pegava esse polióptico, eu montava um microscópio, eu olhava como é lindo. Vocês já viram um olho de uma mosca? A mosca é nojenta, né? Mas ela tem um olho tudo facetado. Gostava de ver folhas, gostava de ver também montando o telescópio,
é uma luneta, na verdade, de Galileu, eu olhava as montanhas da Lua. Nossa, que lindo! Isso me despertou muita curiosidade. Aliás, eu fiz engenharia porque eu era muito curioso. Podia ter feito biologia, mas biologia não me atraía muito porque tinha que decorar nome de planta, de insetos, de animais. Então eu fiz engenharia, eu adorei. Por quê? Porque curiosidade também é isso. Eu vou contar por que a gente tem que ser curioso e não procurar nenhum culpado. Eu estava num cliente e eu vi um operador furando uma peça de alumínio com uma parafusadeira, que não era bem essa aí, elétrica, mas uma pneumática. Ele estava mexendo, fazendo um movimento esquisito, oval assim na mão, né? Quer dizer, ele estava alargando no fundo o furo feito em cima do alumínio. Aí eu perguntei, por que você está fazendo assim? Aí sabe o que o operador me respondeu? Porque o rebite é de 3,5 milímetros de diâmetro, eu só tenho broca de 3. Eu falei, ué, por que você não pede uma broca de 3,5 ou de 3,6? Aí ele falou, eu devia ter pegado, mas eu não peguei. Então, isso é um desperdício que está sendo feito. Pode quebrar a broca, pode, mas de qualquer maneira, a broca de 3,5 existia. Então, você tem que fazer perguntas assim. Por que você está fazendo assim? Não para punir ninguém, cliente. Ele não é culpado disso aí. Um outro caso muito interessante, sabe o que que era? Eu estava junto com um amigo meu, numa empresa de consultoria, numa grande fábrica de vidros que ficava ali no estado do Rio, perto já do estado de São Paulo. E existia um problema grave, existia muito problema de qualidade, porque quando você pega vidro quebrado que compra ou recebe de obras ou de vidraçarias e tem que fundir de novo para fabricar vidros, havia um problema grave de qualidade. Não podia ter pedaços de ferro ou de aço dentro desse material reciclado. Aí, enquanto o pessoal estava na reunião discutindo teoricamente como é que aconteceu, eu não aguentei. Eu falo isso num outro vídeo sobre Gemba. Aí eu fui lá, peguei um encarregado, falei, vamos lá. Aí tinha um ímã em cima de uma esteira que estava separando pedaços de peças magnéticas, ferro, aço. E só que eu descobri que o magneto estava muito alto. Eu peguei um clips, joguei lá e o magneto não pegou. Aí eu falei para o operador, que era um terceiro, coitado, que não queria saber muito de qualidade, nem foi orientado para fazer essas verificações. Eu pedi, abaixa mais uns 10 centímetros essa magneto aí. Aí ele abaixou. Aí eu peguei o clipe de novo, joguei, pegou. Simples assim. Você tem que perguntar por que que não está pegando. E tem que incentivar a criatividade dos operários, dos operadores. Estava muito alto. Você tem que ir no Gemba e perguntar por quê? Por quê? Por que não está pegando? Esse foi um outro caso que eu conto no outro vídeo, mas que foi interessante. Você tem que perguntar por que é que a isolação de PVC de cabos ficava às vezes descascado e quase pegou fogo num carro, não sei se era da Peugeot, da Renault, da Citroën, mas eu fui lá e eu perguntei para uma mocinha, perguntei, por que que pode às vezes acontecer isso? A mocinha falou, vem cá, veja atrás aqui. As canaletas onde ficavam os cabos, que depois iam ser montados em chicotes elétricos, tinha uma fenda assassina porque era de aço. Era de aço, não de PVC como na outra fábrica. Quando eu vi aquilo, eu falei, puxa vida, então quer dizer que o cabo pode ficar ali enroscado e você puxa e acaba tirando o PVC de isolação? Mas eu perguntei para ela, você falou para o seu encarregado? Falei, mas ele não ouve a gente, me não despreza. Olha só, simples assim, pergunta com humildade e vai, porque muita gente sabe qual é o problema, mas não são consultados. O Lean tem a parte da melhoria e o respeito. Respeito aos clientes, com certeza, e respeito aos empregados, às pessoas que fazem as operações. Eles sabem muita coisa que se você não pergunta, se você não pergunta por quê, ele não responde. Esse foi um caso que é emblemático. Olha, eu tirei a foto na hora, porque eu falei, não adianta. Porque eu peguei essa foto e mostrei para o gerente. O gerente de qualidade dessa empresa é uma grande multinacional americana, hein?
Olha só, eu fiquei contente porque eu não sabia nem como é que fazia chicotes em larga quantidade. Muito bacana. Pergunte sempre por quê. Seja humilde. Um outro caso que envolveu um pouquinho mais do que simplesmente perguntar por quê, é uma grande empresa que fabricava válvulas esféricas para líquidos. E tinha um problema muito grave, que era atraso na entrega de pedidos aos clientes. O que a gente fez? A gente reuniu engenharia do produto, engenharia de qualidade, engenharia de processos, vendas, todo mundo. E fizemos um brainstorm, ou toró de parpite. E perguntamos para todos eles, por que vocês acham que existe atraso na entrega do pedido aos clientes? Aí cada um deu uma ideia. Quase deu briga, tá? Essas coisas são complicadas porque cada um acha que o problema é do outro. No entanto, a gente acabou colocando várias causas possíveis, depois as mais prováveis, e liquidamos, fizemos um plano de ação. Então a gente resolveu os problemas perguntando por quê para várias pessoas ao mesmo tempo, numa sala fechada que a gente ficou discutindo quais são as origens desse problema de pedido dos clientes entregues atrasadamente. Você sabe o que é uma semana de Kaizen Blitz? Blitz porque tem que ser entregue resultado rápido, que nem um relâmpago. Quando é feito em 5 dias, a gente começa o treinamento na segunda, reúne 10, 15 pessoas numa sala, dá a parte conceitual, não, eu não chamo de teórica, a parte conceitual de desperdícios, a gente vai para o Gemba, local onde as coisas ocorrem, e está cheio de porquê. Por quê? Porque a gente vai no local e pergunta por que aquele fio está descascado. Porque a manutenção não consertou. Por que demora tanto aquele processo? Por que aquele operador está parado e outro está trabalhando demais? Falta de balançamento de linha. E várias coisas assim. E por que aquela máquina está parada? Porque não tem TPM ou manutenção produtiva total. Por quê? Por quê? Por quê? No fundo, uma semana Kaizen que eu já fiz mais de 50 semanas Kaizen. Cada empresa é diferente do outro. Essa aí numa empresa em Guarulhos, isso, em Guarulhos, uma fábrica que eu esqueci o nome, mas é uma fábrica que tinha problemas. E nós, essa pessoa que está aqui no meio, aqui, esse japonesinho sou eu, tá? Então, Kaizen Blitz está cheio de porquê. Por quê? Por quê? Por quê? Eu nunca me esqueço que lá pela década de 1980, 70, eu era supervisor de engenharia industrial numa fábrica de anéis e camisas de motores de um grande grupo da Vilares. Existia um problema grave. A gente instalou um filtro de manga, só que onde ficavam as mangas, ele jogava o ar em cima do telhado da ferramentaria. E os ferramenteiros quase fizeram greve, falaram assim, puxa vida, minha máquina, meu barramento da retífica está cheio de pó, todo dia cai pó aqui, isso vai estragar o barramento. E eu, como era responsável por isso, não tive dúvida. Eu tive que perguntar por que cai areia. Aí eu, nesse tempo, não sabia nem o que era a palavra Gemba. Eu fui lá, abri o filtro de manga enorme, me entrei naquela pó enorme e verifiquei, sabe o que estava? O filtro de manga, que era de tecido, não era de papel filtro, ele estava com a braçadeira mal colocada em alguns lugares. Aqui em cima tem uma braçadeira, lá em cima, que segura o filtro de manga. Aí nós apertamos todas as braçadeiras e colocamos um procedimento. A cada 2 meses alguém tem que entrar lá e ver se tem alguma braçadeira solta. Simples assim. Por que cai areia? Areia por quê? Porque era um jateamento de peças de anel de ferro fundido que a gente fabricava nessa empresa. Simples assim. Mas tem que entrar no Gemba. No Gemba aí é um filtro de manga que depois da noite tive que tomar banho, tá? Mas não se esqueçam. Pergunte e pesquise. Obrigado pela atenção. E eu estou falando essa gravação no dia 24 de março de 2019. E a partir do dia 6 de abril de 2019, 6 e 4, eu vou dar aula sobre Lean 48 horas, sendo 4 vezes 12 dias.
e são aulas aos sábados de manhã, porque muita gente estuda, então eu acho que é um horário bom, das 8 às 12 horas. Eu vou dar todo esse conteúdo aí, que tem 12 itens, e talvez a gente acrescente mais 2 ou 3 itens novos. Mas olha, esse é um curso de Lean que só é dado em cursos de pós-graduações em boas faculdades, tá? Eu já dei aula de pós-graduação de Lean na Facens, que é uma faculdade de engenharia que fica em Sorocaba, e uma aula de TWI só na Universidade de São Caetano do Sul, aqui no ABC Paulista. Aproveitem, o curso não é caro, vale a pena. Eles são uma empresa de treinamento de tecnologia, Digicad, fica ali na Lucas Nogueira Garcês, em São Bernardo do Campo, perto do ponto de linha do Metra, do MTU. É um curso muito bom. Eu já dei isso, é a terceira turma que eu vou dar. Eu dava aula à noite, mas eu acho que sábado de manhã vocês têm paciência de assistir e entender um pouco mais sobre o que é o Lean. O Lean é simples, gente. O Brasil precisa ter Lean. Está cheio de indústrias e de gerentes que não conseguem ver desperdício. Eu ensino isso, tá? O ideal é o gerente fazer esse curso. Pessoa jurídica pagando pessoa física, ok? Apareçam aí. Pessoal, podem mandar o WhatsApp para mim, 11 9 9383 9456. Olha, eu já estou com mais de 70 anos e eu tenho uma gratidão a esse país, Brasil, que acolheram meus pais em 1936. E a minha missão é tornar empresas e pessoas felizes através da melhoria contínua. Pode mandar um WhatsApp. Tem uns cachorros latindo aí, são do meu vizinho, tá ok? Mas dá para ouvir, né? Ok? Muito obrigado.